Oiê! Gente, como esse é o primeiro caso que vou contar aqui no canal para vocês, gostaria de explicar um pouco melhor sobre a playlist. Essa primeira playlist se chama O Último Suspiro. Dentro dela, irei contar casos que não teve um final feliz, casos com vítimas. Então vamos para o caso. Esse caso que irei contar hoje é muito famoso na Inglaterra e creio que vocês já escutaram falar sobre, que é dos assassinos de 10 anos de idade. Primeiro vamos falar sobre o Robert Thompson. Nascido em 23 de agosto de 1982, o Robert não tinha uma família tão bem estruturada. Seu pai o abandonou quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Sua mãe era alcoólatra e também tinha entrado em depressão quando o pai os abandonou. Robert já vinha com um histórico de causar muitas confusões, principalmente no ambiente escolar. Já John Venables, nascido em 13 de agosto de 1982, aparentemente tinha uma família exemplar, muito bem estruturada. Ambos tinham 10 anos de idade e eram coleguinha de classe na escola. No dia 12 de fevereiro de 1993, os dois colegas mataram aula na escola para ir para o shopping jogar fliperama. No mesmo dia, em uma sexta-feira à tarde, Denise Boger, que morava em uma cidade vizinha chamada Kirkby, passeava e fazia compras no mesmo shopping com o seu filho James. James era conhecido por ser um menino super cativante, brincava com todos, era super sorridente. Faltava somente um mês para ele completar 3 anos de idade. Denise, mãe de James, resolveu entrar em uma loja para fazer compras. Seu filho ficou brincando ali na entrada da loja. John e Robert viram o menino sozinho, se aproximaram e tentaram ganhar a confiança do garoto. Possivelmente ganharam a confiança dele rápido demais e saíram do shopping com o menino. As imagens de segurança do shopping conseguiram capturar o exato momento que os meninos saíram com o pequeno James. Denise, mãe de James, logo percebeu que o menino já não estava ali. Foi até a segurança do shopping e pediu para que chamassem por ele pelo microfone. 20 minutos depois que John e Robert saíram com James, a polícia já havia sido acionada. Os meninos andaram com James pelas ruas por cerca de 4 quilômetros. James até chegou a tropeçar e cair, machucando sua testa. Os meninos colocaram um gorro na cabeça de James para ninguém perceber nada de errado. Dentro desses 4 quilômetros, cerca de 38 pessoas viram essas 3 crianças caminhando pela rua sozinhos. Somente 2 pessoas, isso mesmo. 2 pessoas pararam eles para perguntar se havia algo errado. A primeira pessoa que parou os meninos perguntou se estava acontecendo algo errado. John e Robert falaram que eles haviam encontrado esse menino na rua e estariam levando para a delegacia. Ou seja, eles deram a entender que James estava perdido. Já para a segunda pessoa, os meninos falaram que James era seu irmão mais novo e que eles já estavam indo para casa. As pessoas acreditaram nos meninos, mal sabiam que naquele dia poderiam ter evitado uma tragédia. Após andar esses 4 quilômetros, John e Robert decidiram parar em uma ferroviária. Essa parte é muito complicada de contar. Lá, os meninos fizeram atrocidades com James. Chutaram o menininho indefeso, jogaram tinta azul em seus olhos, colocaram várias baterias em sua boca, bateram no menininho com pedras e tijolos e, por último, atingiram o pequeno James com uma barra de ferro de 10 quilos na cabeça, fraturando o crânio. Quando James foi encontrado, haviam mais de 40 ferimentos e não se sabe em qual deles que foi o fatal. Ainda depois de tudo isso, colocaram o corpo do James na linha do trem. Desde o momento que Denise, mãe de James, sentiu falta do garoto no shopping, as buscas foram começadas. O corpo do pequeno James foi encontrado
somente 2 dias depois, no dia 14 de fevereiro, nos trilhos do trem. O legista do caso, mesmo com muita dificuldade, pois o trem havia passado no corpo do garoto, constatou que mesmo antes de ser colocado na linha do trem, James já estava morto, assim concluindo que o caso era um homicídio e não um acidente. James também foi encontrado sem nenhuma peça de roupa. Os investigadores voltaram ao shopping para pegar todas as imagens de segurança, e em uma das imagens foi possível ver o pequeno James saindo com outras 2 pessoas maiores que ele. Lembrando que na época as imagens não eram tão nítidas como hoje. O caso ficou muito famoso nas mídias. As pessoas, revoltadas com tamanha maldade, levaram flores e ursinho de pelúcia no local onde foi encontrado o corpo de James, para homenagear o garotinho. Como nos noticiários ficavam passando por várias vezes as imagens, uma mulher conseguiu identificar uma das pessoas como o seu vizinho. Todos estavam achando que se tratavam de 2 adolescentes e não de 2 crianças de 10 anos de idade. Os policiais foram até a casa do garoto e pegaram os meninos para fazer o interrogatório. Sabendo também que se tratavam de 2 crianças, os policiais começaram a investigar mais a fundo as imagens de seguranças do shopping. Lá eles conseguiram ver que os garotos aprontaram várias coisas antes de conseguir sequestrar o pequeno James. Viram que eles jogaram fliperama, que eles furtaram algumas lojas levando uma lata de tinta azul, várias baterias, que seriam pilhas, um boneco troll e vários doces. Nas imagens também foi possível ver uma coisa muito estranha. Os meninos, por várias horas, parados, observando quem seria sua vítima. Na interrogação feita na delegacia com John e Robert, eles acabaram confessando o crime. Falaram também que não foi uma coisa de momento, que eles já haviam planejado tudo. E inicialmente eles queriam sequestrar uma criança para colocar na linha do trem para ver o trem passando em cima. Ainda na interrogação, eles não queriam falar muito sobre o assunto e ficavam jogando a culpa um para o outro. Foi falado também sobre o possível abuso sexual, mas como eles não queriam falar sobre o assunto e não foi encontrada mais nenhuma prova sobre, essa hipótese foi descartada. Durante todo o interrogatório, Robert se apresentava muito calmo e não apresentava nenhum remorso, enquanto John sempre se apresentava muito abalado. Então a polícia acabou identificando o Robert como o principal do caso. Com a confissão do crime e o estado da cena do crime, eles haviam sido considerados culpados. Assim, no dia 20 de fevereiro, eles foram levados ao tribunal, identificados como criança A e B, para preservar suas identidades. A população ficou revoltada. Se reuniram em 500 pessoas e foram protestar em frente ao tribunal. Obviamente, queriam saber sobre a identidade dos garotos. No final do tribunal, o juiz condenou os 2 como culpados, mas ainda não sabia qual seria a pena. Também, depois de muita pressão da população, o juiz decidiu revelar a identidade de ambos. Eles teriam mais uma audiência para ser determinada a pena, e entre uma audiência e outra, eles foram separados dos pais. Como a identidade de ambos haviam sido reveladas, os pais começaram a sofrer ameaças, assim tendo que se mudar de estado. No dia 1º de novembro de 1993, os 2 foram levados ao tribunal novamente, cada um acompanhado de seus assistentes sociais. Eles foram colocados em cadeiras bem mais altas para poder ver alguma coisa e também serem vistos. Isso, na época, foi muito questionado. Como puderam tratar 2 crianças de 10 anos de idade como se fossem 2 adultos? Durante o tribunal, eles não puderam se pronunciar nenhuma vez. E a defesa
alegou que eles eram duas crianças, que não poderiam se responsabilizar pelos seus atos. Mas como já foi falado, eles já haviam confessado o crime. Foram feitas também mais de 20 horas de entrevistas com cada um. Passaram também por vários profissionais de psicologia para que pudessem entender a cabeça dos garotos. Falando sobre a pena, eles foram condenados e levados para uma instituição de jovens infratores, cada um em uma. Eles não puderam ficar juntos. O juiz deu o prazo mínimo de 8 anos de detenção para ambos, o que a população não gostou nem um pouco. Achou a pena muito leve para algo feito tão grave. Como o caso ficou famoso no país inteiro e seus rostos e nomes também, eles mudaram o nome antes mesmo de serem direcionados às instituições. Eles cumpriram a detenção até 2001, que foi o ano que eles foram soltos. Depois de muitas revisões do conselho, eles decidiram que eles não eram mais uma ameaça para a população, mas haviam algumas restrições. Por exemplo, eles não poderiam entrar em contato um com o outro, e nem com a família de James. Eles também não poderiam mais entrar no estado onde tudo aconteceu, que é o estado de Merseyside. A mídia não teve acesso a essas informações quando foram ocorridas, para eles poderem ter uma vida normal dali em diante. Algumas pessoas já tentaram vazar a identidade nova deles na internet. Em alguns lugares da minha pesquisa, também achei falando que a mãe de James luta até hoje para que ambos sejam identificados, para que não possam viver uma vida normalmente. Em 2010, John Venables foi preso novamente por terem encontrado pornografia infantil em seu computador. Só foi solto em 2014, assim mudando sua identidade novamente. Se o pequeno James estivesse vivo até hoje, ele teria 30 anos. E foi esse o caso de hoje. Gente, quero falar para vocês que como esse é o primeiro vídeo e eu que estou editando, né? Então, assim, tem muitas coisas ainda para mudar, para eu aprender. Eu nunca tinha mexido num editor. Então, assim, desculpa pelo vídeo às vezes ter ficado um pouco confuso. Desculpa também pelos barulhinhos. Sei que cachorros latiram aí em várias partes do vídeo, mas eu estou começando, espero que tenham gostado e semana que vem tem o próximo. Então já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal para você não perder nenhum. Um beijo e até o próximo caso.